Muito boa noite, meu povo, como vocês estão? Estamos aqui de novo para mais um vídeo, segunda-feira, como foi o final de semana de vocês? Vambora, né? Amanhã é feriadinho, pelo menos não vamos trabalhar, mas vambora. Vamos lá, o assunto hoje, como vocês já viram na thumb aí, seleção brasileira / atuações, né? Então, Endrick, Paquetá e Neymar Júnior. Assim, a gente já tinha noção de que depois da data FIFA, da última data FIFA, né? O Ancelotti já tinha praticamente todos os nomes que ele ia levar para a Copa. E a informação que se tinha é que eram 2 vagas para 4 caras: Endrick, Igor Thiago, Paquetá e Neymar Júnior. O Igor Thiago, assim, no meio da semana, né? Ele meteu 2 gols, se eu não me engano foi no meio da semana, ou foi no final de semana passado, mas eu acho que foi no meio da semana. Ele fez 2 gols. Nesse final de semana passou em branco, mas vem tendo grandes atuações. Porém, eu não vejo o Igor Thiago na Copa, tá? Eu posso estar errado. Muita gente fala sim do Igor Thiago na Copa, por causa que é um 9 fixo, que a gente ainda não tem. Mas eu, particularmente, não vejo o Igor Thiago na Copa. Vamos lá. Endrick, Neymar Júnior e Paquetá. Quem dos 3 que a gente vai tirar pra ir pra Copa, certo? O Endrick ontem fez um jogaço contra o Paris Saint-Germain, desfalcado, é claro, tinha 6 desfalques, eu acho, sem Dembélé, sem Kvara, sem Hakimi, sem Marquinhos e entre outros aí, tinha 6 desfalques pro jogo, mas o Lyon venceu por 2-1, com um gol do Endrick e uma assistência do Endrick pro gol do Afonso Moreira. O lance do primeiro gol, o Afonso Moreira erra o chute, né, ele ia bater no gol de fora da área, ele erra o chute e ele acaba... O Endrick é esperto, se antecipa do pátio, corre na frente e acerta um chutaço forte que bate na trave e entra. Um belo gol do Endrick para abrir 1-0, né? E mais pra frente o Endrick, ele briga com o Vitinha num contra-ataque. Num chutão, né? No contra-ataque, o Endrick ganha no corpo do Vitinha, acha um lançamento pro Afonso Moreira, que faz o gol e garante a vitória por 2-1 do Lyon para cima do Paris Saint-Germain. Por mais, tirando os números, achei uma ótima atuação do Endrick, né? O Endrick jogou em uma dupla de ataque com o Afonso Moreira, né? Que é onde ele sempre funcionou melhor. O melhor Endrick, a gente pode discutir se é esse do Lyon agora ou se é o Endrick do Palmeiras, mas o melhor Endrick no Palmeiras funcionou como dupla de ataque com o Flaco Lopes, não vamos se esquecer disso, né? Por mais que a gente tenha a impressão de que ele jogou sozinho naquele campeonato e botou no bolso, o melhor Endrick, ele fez uma dupla de ataque com o Flaco, né? E foi ali meio como segundo atacante. Na época o Flaco ainda não fazia o que ele faz hoje no Palmeiras, né? Não só falando de desempenho de jogar bem, mas o Flaco ainda não fazia essa função de segundo atacante, de ser um cara que desce até para criar como 10 e tal. O Flaco era mais um centroavantão parado. E o Endrick, que era esse cara, né? O segundo atacante que vinha buscar a bola, que construía por dentro e tal. Cara, eu acho que esse jogo, eu não sei se ele carimba, o Endrick na Copa, mas ele devia carimbar o Endrick na Copa, né? Porque uma atuação dessas contra o Paris Saint-Germain, fora de casa, um gol, uma assistência do jeito que foi, eu acho que tinha que carimbar o Endrick na Copa, mas, assim, o VSR até falou, né? Eu sempre puxo ele porque é um ídolo, um grande ídolo, né? Referência para todos nós, acredito eu, jornalistas. Mas o VS até falou que para ele a discussão tem que ser Endrick titular e não Endrick convocado, porque para ele o Endrick já está na Copa. Assim, eu acho que para todo mundo que assiste futebol, o Endrick já tem que estar na Copa indiscutivelmente, né? Mas eu não sei se o Ancelotti é isso, porque o Endrick não foi em nenhuma. Quando foi na última, jogou só 15 minutos, apesar do que ele fez nos 15 minutos foi extraordinário. Ele ficou de fora do primeiro jogo, não jogou o primeiro jogo, e o segundo jogo ele entrou faltando 15 minutos. Então, assim, ele foi o último a entrar, né, da seleção. Dá pra ver que o Endrick não é uma prioridade pro Ancelotti. E isso fica claro, que, assim, é o que a gente falava, o Endrick já não estava garantido na Copa. Não sei se é esse jogo que garante o Endrick na Copa, na visão do Ancelotti, tá? Pra mim, na minha opinião, ele já tinha que estar garantido há muito tempo. Desde que ele chegou no Lyon e tava voando no Lyon, ele já tinha que estar garantido na Copa. Mas, desculpa ficar coçando, tá, rapaziada? Que eu tô meio doente, tô meio gripado. Até por isso que minha cara tá meio inchada.
Mas enfim, voltando, né? O Endrick, pra mim, já tinha que estar na Copa indiscutivelmente, tá? Vou falar, então já dou o spoiler que pra mim, de uma dessas duas vagas, uma já é do Endrick, na minha opinião. A outra vaga fica pra Neymar, Igor Thiago e Paquetá. Mas, como eu já disse, eu não vejo o Igor Thiago na Copa. Não acho que é um jogador que vá mudar o jogo numa situação de Copa, não acho que é um jogador que venha para brigar por titularidade. Então, eu acho que o Igor Thiago, inclusive, não acho que funcione nesse esquema do Ancelotti, né? O Ancelotti joga com 4 defensores, 2 volantes bem de marcação, né? Bem defensivos e 4 atacantes, praticamente, né? O Matheus Cunha desce e faz esse 10 aqui, né? Praticamente, defensivamente e até ofensivamente ele desce bastante para criar como 10, mas não é um 10 efetivo, né? Ele pode jogar como segundo atacante, ele pode ser o 9, então ali ele não joga com camisa 10. E por se tratar de 4 atacantes móveis, né? Pensando no time titular do Ancelotti, que é Estevão, Rafinha, Vinícius Júnior e Matheus Cunha, e eu não acho, aí o reserva Luiz Henrique, você pode botar o João Pedro, que também é um 9 muito móvel, eu não acho que tem espaço pro Igor Thiago, porque eu acho que o Igor Thiago não encaixa nesse estilo de jogo que o Brasil joga, com atacantes muito móveis, atacantes de velocidade, e o Igor Thiago não é esse cara, né? Então eu já descarto o Igor Thiago, na minha opinião. A última vaga, a gente tem 2 jogadores, né? Neymar Júnior, que não tem como você descartar o Neymar nunca, apesar dele vir mal, apesar dele não jogar bem, apesar de não sei o que, quando ele joga bem, o papo já vira outro, Neymar tem que estar na seleção, obrigatoriamente, tal. Eu acho que esses dois brigam para uma vaga, certo? Que eles fazem mais ou menos a mesma posição, né? O Neymar vem jogando de meia e o Paquetá é um meia de origem. Vem agora no Flamengo se encontrando, jogando de segundo volante. E assim, cara, até a última convocação, pra mim, o Paquetá não tinha que estar nem nessa discussão, certo? E acho que pra todo mundo. O Paquetá não tinha que estar nessa discussão de se vai ou não pra seleção, porque não vinha desempenhando um bom nível, não vinha jogando bem. Só que o Paquetá se encontrou no Flamengo, a gente tem que falar isso. Eu até falei isso no último vídeo. O Paquetá tem 6 gols, 3 gols em 8 jogos com o Léo Jardim. Fez mais um gol agora, né? 3 gols em 9 jogos, desculpa. Fez mais um gol agora, no último jogo. Saiu meio machucado, sentiu uma lesão, mas vão ser só 10 dias fora. Então eu acho que isso não compromete o Paquetá. Por mais que sejam 10 dias essenciais, assim. A gente sabe que a briga dele é com o Neymar, né? O Neymar joga um jogo, descansa 2, controle de carga, etc. Um monte de coisa, um monte de fatores, né? Cara, e eu preciso falar do Paquetá, que tá comendo a bola no Flamengo. Nos últimos jogos, assim, desde que o Léo Jardim chegou, ele melhorou. Assim, os últimos 5 jogos do Paquetá são muito bons, né? O jogo contra o Bahia, o 2-0 contra o Bahia, ele faz mais um gol, joga demais, dá um dinamismo diferente pro meio campo do Flamengo. Cara, ele acha umas bolas assim, umas bolas enfiadas pro Plata, bola pro Pedro, bola pro... Assim, que ele é muito dinâmico, cara, e ele mudou o time do Flamengo. Eu acho que o Paquetá melhorar influenciou muito, assim, quase 100% no Flamengo melhorar. Óbvio que o Flamengo melhorar também influenciou na melhora do Paquetá. Mas eu acho que hoje em dia o Paquetá é um cara imprescindível para esse time do Flamengo. E se não for o melhor jogador do Flamengo, tá? Jogando muito bem. E eu acho que o papo dele de convocação para a Copa volta a estar presente. Mas eu ainda acho que a briga dele é com o Neymar. E a briga com o Neymar vai ser sempre difícil pro cara ir para a Copa, certo? O Ancelotti já deu a declaração de que o Neymar estava no caminho certo, de que o Neymar estava melhorando fisicamente e que a briga do Neymar não é técnica, é física. Então, se o Neymar estiver fisicamente bem, ele vai. Assim, a gente tem que... Eu não acho que seja só técnico, tá? Só físico, perdão. O Neymar é o Neymar, todo mundo sabe o que o Neymar faz, o que o Neymar pode fazer. Só que isso não vem se mostrando em campo. O jogo contra o Fluminense do Neymar, mais um jogo em que ele erra demais, certo? Até nos bons jogos do Neymar ele erra muito, muito, muito. Ele tenta muito, óbvio, né? Ele recebe muitas bolas, ele tem que ir todas. Ele que é o cara que cria todas as jogadas de ataque do Santos praticamente. Os caras sempre procuram ele e óbvio que ele vai errar. Mas o índice de erro do Neymar, assim, tá um negócio que se você assiste os jogos, você até estranha, cara. Ele erra uns passes bobos, erra passe de lado, erra alguns lançamentos. E ele dá, óbvio, que ele dá passes geniais. É óbvio que ele faz jogadas muito espertas, muito geniais, do gênio que ele é e sempre foi na carreira. Mas
eu vejo o Neymar errando muito, cara. E na seleção brasileira de hoje, o Neymar não vai ser o cara da seleção. Nunca, dentro de campo, ele não vai ser o cara da seleção. Talvez ele vai ser o cara do grupo, vai ser o ídolo de todo mundo. Mas assim, em campo, o Brasil não vai procurar tanto o Neymar igual o Santos procura o Neymar. Porque o Neymar não vai ser o cara que vai resolver todos os jogos sempre pra gente. Porque não tem mais esse perfil, ele já não aguenta mais, ele é um cara que cria muito mais. E o Neymar em campo pela seleção não vai ser tão procurado. Logo, ele vai ter menos oportunidades. E se ele errar o tanto que ele tá errando, o Brasil vai sofrer, porque ele já não vai marcar, ele já é um a menos na defesa. Se no ataque ele comprometer, se ele errar uma, errar duas, errar três, o Brasil vai desperdiçar as chances que tem. O Brasil não vai criar tanto volume de jogo assim. E se criar, vão ser contra seleções menores. O Neymar errar um passe no meio de campo e não aguentar voltar para marcar contra no mata-mata de Copa, contra uma França, uma Espanha, que seja até um Marrocos, alguma seleção mais fraca assim, pode comprometer, pode fazer a gente ser eliminado, entendeu? Igual aconteceu com o Novo Horizontino. Ele errou um passe, não voltou para marcar, ok, ele assumiu o erro, mas assumir o erro não desfaz o erro, né? Ele errou, não voltou para marcar, o Santos tomou o gol e foi eliminado posteriormente pro Novo Horizontino no Paulista, né? Então, assim, a gente tem que abrir o olho pro Neymar, tá? Eu acho que se o Neymar voltar a jogar bem, mas assim, é sempre esse papo, é sempre o se. Sempre que a gente vai falar de Neymar é o se. E isso irrita, entendeu? Eu era o maior fã do Neymar na história, mas isso irrita. Porque sempre que a gente abre a boca pra falar de Neymar se ele estiver bem fisicamente, se ele jogar 5 jogos bem, se ele fizer jogos em sequência, se nunca acontece. Ele joga mal, ele não rende, e aí chega em um jogo contra o Remo, ou um jogo contra um time mais fraco, que ele joga bem, ele aparece, e não tem como criticar, ele jogou bem, apareceu. Só que não é um jogo que vai fazer ele ir pra Copa, não é um jogo que vai mostrar que ele é o cara, por mais que ele sempre foi esse cara, ele sempre foi o melhor, tá? Eu acho que em 26 você pode cogitar levar o Neymar sim, não sou crítico do Neymar, mas você tem que levar o Neymar se o Neymar não for atrapalhar a seleção. Óbvio que você vai falar, pô, é impossível o Neymar atrapalhar a seleção. Mas eu não sei mais se é impossível, certo? Tecnicamente também. O Neymar erra demais hoje em dia. O Neymar, ele erra muito passe bobo. O Neymar, às vezes, ele tenta umas viradas de jogo que ele erra. Ok, os companheiros dele são ruins, óbvio isso. Ele, talvez, em um contexto de jogadores melhores, ele também vá melhorar. Óbvio isso. Mas não dá pra você garantir no si. Você não pode pegar um cara que vai ser o 10 do seu time, que vai ser o ídolo, talvez o nome do seu time, no si. No si ele jogar bem, no si, porque ele pode, entendeu? Assim, você pode levar o Neymar no lúdico, porque o Neymar é o lúdico, é o cara que vai decidir uma bola, mas se você não tem nenhuma amostra de que esse cara vai fazer um jogo primoroso, fica difícil. Se esse cara só faz jogos bons contra adversários muito fracos, e mesmo nos jogos bons, o Neymar ainda assim erra muito. O jogo contra o Galo do Neymar, pra mim, foi o melhor no ano. Errou pouco. Por mais que o jogo contra o Vasco, ele meteu 2 gols, tava correndo pra caramba. Tava 90 minutos de jogo, ele tava lá na linha de fundo buscando bola. Só que mesmo assim, até o primeiro gol do Neymar, e depois até o segundo gol do Neymar, ele errou muito. Ele tentava drible e não conseguia. O Neymar não consegue mais driblar hoje em dia. Não consegue mais. Por quê? Porque o físico dele não aguenta. Às vezes, numa tabela, numa bola enfiada, ele não consegue. Então, assim, num jogo de Copa, num campeonato do tamanho da Copa do Mundo, você não pode contar com um cara que erre tanto assim, porque esse cara pode te comprometer. Dito tudo isso, o Paquetá vem numa crescente imensa e o Neymar não vem nessa crescente. O Neymar estabiliza, desce um pouco, sobe um pouco e tá nesses altos e baixos. Mas eu ainda deixaria essa vaga em aberto. Porque, assim, falar que essa vaga é do Paquetá, não vou falar que essa vaga é do Paquetá, porque é o Neymar Júnior e é o cara, não tem o que fazer. Esse cara emplacando 2, 3 jogos bons, ele chega na Copa inteiro. Esse cara pode estar tirando o pé, pra chegando perto da Copa ele dar uma aceleradinha, pra não ter risco de se machucar. Certo? Porque ele já tem um histórico de lesão. O Paquetá, por mais que tá jogando muito bem, não tem como você garantir que o Neymar vai ficar de fora da Copa. Certo? Então, eu ainda acho que essa vaga é do Neymar. Essa vaga, na real, sempre foi do Neymar. Só se o Neymar não conseguir render, ele não vai. É simples. Porque o Neymar jogando normal, não precisa estar jogando muito, voando. O Neymar jogando comum, fazendo básico, ele já tá lá, entendeu? Essa vaga já é dele, Neymar mais 25.
Só que quando ele não consegue render 10% do que ele rendia, quando ele erra 90% dos passes, quando ele erra 50% dos passes, quando ele erra, um monte de jogada, o gol que o Gabigol fez foi de um erro dele. Ele errou, o Gabigol consertou a jogada dele, porque ele foi tentar ir pra cima do James, se eu não me engano, foi desarmado e o Gabigol tomou a bola de esperto e fez o gol. Então, assim, se o Neymar erra tanto assim, não é uma garantia de que ele vai acertar na Copa. Tipo, não tem de onde você tirar argumentos de que essa garantia seja válida. Mas essa vaga já é dele, só depende dele, entendeu? E esse é o papo de todo mundo que vai falar de Neymar fala. Só depende dele estar bem fisicamente, só depende se ele fizer alguma coisa. Então é aquilo, é o mesmo papo, é retrógrado, é repetitivo, mas é o que a gente tem. Então, meu povo, pra finalizar o vídeo, né, dessas duas vagas, né, voltando para as duas vagas, eu acho que uma já é do Endrick, na minha opinião, uma já é do Endrick, e a outra é do Neymar, mas não é já do Neymar, é do Neymar pra mim. Mas se acontecer alguma coisa com o Neymar, se o Neymar não conseguir render nem um pouco, continuar errando tanto que erra, eu acho que o Paquetá tem que ir. Porque eu acho que o Neymar já não é mais esse cara imprescindível. Dito tudo isso, Neymar e Endrick pra mim vão pra Copa, tá? Pra mim o Thiago não vai, não tem nem chances, e o Paquetá muito bem mesmo. Eu acho que se o Paquetá chegar voando, o Neymar chegar bem e o Endrick chegar voando, quem roda é o Andrei, que pra mim, que já tava na Copa, todo mundo sabe. Mas assim, o Danilo não sei se roda, mas o Danilo do Botafogo chegou na seleção, tomou a posição do André. No jogo contra a França ele entrou muito bem. Chegou no segundo jogo, ele foi o titular, meteu o gol melhor em campo. Então eu acho que esse cara já tá na Copa. O Danilo pra mim também já tá na Copa. E talvez o Andrei Santos possa sair pro Paquetá se o Paquetá estiver muito bem e o Neymar também, certo? Meu povo, é isso o vídeo de hoje. Talvez ficou meio repetitivo, falando só de Neymar, falando só de alguma coisa. Qualquer coisa pode comentar aí, deixe sua opinião, quem você acha que vai pra Copa, quem você acha que não vai. Se vocês acham que o Neymar tem que ir, se vocês acham que o Endrick tem que ir, até o Paquetá. Então é isso, meu povo, muito obrigado, valeu!